Benedita, Benedita, o povo bota fé, o povo acredita, Benedita. A importância do próximo PED para o futuro do PT no Rio e para a candidatura para a presidência da República. O PT continua sendo o único partido que tem essa prática democrática de escolher as suas direções através do voto direto de todos os seus filiados e filiadas. É a quarta vez que isso vai acontecer agora no dia 22 de novembro. E eu acho que isso é fundamental para o PT do Rio de Janeiro. Primeiro, pelo clima de debate que o PED tem gerado. O município do Rio de Janeiro, interior do estado, Volta Redonda, Niterói, algumas centenas de militantes e às vezes até simpatizantes. Porque o bom do PT é que o que acontece dentro dele mobiliza inclusive as pessoas que não estão dentro do PT, que são filiadas. A sociedade acompanha o processo de eleições diretas do PT. E eu acho que o grande debate dessas eleições é qual é a melhor estratégia para o PT do Rio de Janeiro em 2010 ajudar a eleger Dilma presidente da República e ajudar também a aumentar a bancada do partido na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Eu acho que nós temos debatido muito que o PT é forte, que o PT precisa da sua militância, vai precisar o ano que vem mais do que nunca, mas temos dito para os filiados o seguinte: se até o Lula, a maior figura da esquerda brasileira desde a segunda metade do século XX, para poder ser eleito e reeleito presidente da República, precisou de um esquema de alianças, precisou, por exemplo, ter como vice essa grande figura que é o José de Alencar, que é um empresário e que veio de um partido conservador como era o PL. Então, se até o Lula precisou de alianças, é óbvio que a Dilma também vai precisar. O Lula foi muito sábio, ele percebe que todas as regiões do país são importantes, mas que grande parte do eleitorado está concentrado aqui no Sudeste. São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Minas e São Paulo, o PSDB tem sido vitorioso, e o Rio, até poucos anos atrás, vivia um clima de conflito com o PT. Essa realidade mudou com a cooperação do governo Lula com o governo Sérgio Cabral. Então, a aliança com o PMDB ela é fundamental aqui no Rio de Janeiro para fortalecer a candidatura Dilma presidente. Qual o papel da militância do PT na discussão, mobilização para o PED e no processo eleitoral de 2010? Eu acho que a militância tem sempre um papel estratégico. Eu reafirmo que a militância petista de carteirinha e até aquela militância, vamos sempre lembrar que tem um conjunto grande de militantes do movimento social, do movimento sindical, os vários movimentos de combate às várias formas de discriminação. É bom lembrar que o Rio de Janeiro, por exemplo, tem crescido a luta, o movimento pela coexistência pacífica entre as religiões. Então, uma legião de pessoas que não são filiadas ao PT, mas que têm simpatia pelo PT e que têm um papel decisivo no processo eleitoral. Eu gosto de citar o exemplo do sindicato. O sindicato sabe que é uma entidade de massa, sabe que dentro dele há pessoas que estão filiadas a diversos partidos, a gente que não é filiada a partido nenhum, mas tem clareza quando tem um projeto nacional em curso, que tem um lado que é dos trabalhadores e tem um lado que é o projeto contra os trabalhadores. Então o movimento sindical sempre jogou um papel muito importante, por exemplo, nas eleições do Lula. A minha expectativa é que na eleição da Dilma também jogue um papel fundamental. O movimento sindical, repito aqui, os movimentos de combate às várias discriminações, têm uma importância muito significativa, porque eles têm um conjunto enorme de homens e mulheres que têm experiência de militância, têm experiência de mobilização, têm experiência de ir ao povo conversar. Então é esse pessoal, com essa garra, com essa alma, que faz a diferença na época da eleição. E eu tenho certeza que esse pessoal sabe que o governo Lula, com todos os seus problemas, significou uma diferença brutal na realidade do Brasil e na realidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro nunca na sua história recebeu tantos recursos do governo federal quanto ao longo do governo Lula. Portanto, as eleições do ano que vem, e o movimento social sabe disso, todas elas são importantes para deputado estadual, federal, senador, mas a eleição principal é a eleição para presidente da República, que é a eleição da Dilma, que vai garantir
a continuidade do processo iniciado nos dois governos Lula. A não eleição da Dilma, que na Madeira significaria o retrocesso, a volta de política de privatizações, a volta de perseguição aos trabalhadores. Então a militância está sendo importante no debate, alimentando o debate no PED, mas eu tenho certeza que a militância será mais fundamental ainda em 2010 para botar a campanha do PT, das esquerdas e principalmente da Dilma nas ruas. Benedita da Silva, um dos melhores quadros do PT do Rio de Janeiro. Eu acho que está faltando no PED, está faltando no PT um debate também que é super importante. Benedita da Silva, que é o quadro eleitoral mais bem sucedido da história do PT do Rio de Janeiro e que teve o seu mandato de senadora interrompido em 98 por conta de uma exigência partidária, de assumir a tarefa de disputar a candidatura de vice-governadora, precisa voltar ao Senado Federal. Qualquer pesquisa que é feita coloca a Benedita extremamente bem situada. Ela, como candidata ao Senado, tem possibilidade de recuperar uma vaga para o PT no Rio de Janeiro no Senado Federal. Benedita, candidata ao Senado, seguramente ajudará muito a campanha dos deputados estaduais, dos deputados federais e as campanhas majoritárias do PT. Então, eu acho que a gente tem que colocar de forma mais incisiva essa questão da importância que tem para o PT do Rio de Janeiro e para o povo do Rio de Janeiro o debate imediato de que a companheira Benedita da Silva seja chamada a cumprir mais um papel, que é representar o PT e os nossos aliados como candidata ao Senado em 2010.